Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No final do mês de agosto, nós realizamos o 11º encontro de casais. Foi uma bênção, né? Foi maravilhoso. 6 vidas entregaram ao Senhor Jesus e tudo também, querido, provém de oração, né? Ininterruptamente, de 15 em 15 dias, né? O Ministério de Casais estão aqui orando. E na próxima sexta-feira terá Família na Rocha, que você possa vir orar ao Senhor, buscar a face do Senhor, interceder pela sua casa, interceder pela sua família, interceder pela igreja. Amém, amado? Então, sexta-feira que vem, 19h30, né? Família na Rocha. Vocês já sentaram um pouquinho, já descansaram? Fique de pé comigo, abra sua Bíblia. Já quebrei o paradigma, ou o seu smartphone, né? Abra sua Bíblia em Marcos, evangelista Marcos, livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Depois você vai saltar para Marcos, capítulo 5, verso 1. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim: Jesus ainda se importa com você. Jesus te vê. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece o seu sofrimento. Jesus sabe aonde você precisa ser tratado. Jesus sabe qual é a sua causa. Jesus sabe aquilo que tem que ser operado na sua vida. Posso ouvir um amém, amados? Assim foi na vida deste homem que nós vamos estar ministrando aqui nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 35 de Marcos 4. Vou ler na Nova Almeida atualizada isto. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Vamos todos nós, uníssono, ler esse versículo, verso 35, 1, 2, 3 e já. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Marcos capítulo 5, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Vou repetir esse versículo 1 do capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Pai querido, Pai amado, como é bom estar na tua casa, como é bom louvar o teu nome, como é bom, ó Pai, bendizer a Ti, Senhor, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Como é bom, Senhor, ser encontrado por Ti como verdadeiro adorador, aquele que Te adora em espírito e em verdade. Estamos aqui na Tua casa, Pai amado, para cultuarmos a Ti, para darmos o nosso culto racional, ó Pai amado. Já cantamos louvores, já foi orado, Senhor, uma oração intercessória por vários motivos, ó Pai. Já ofertamos e dizimamos a Ti, Te adoramos, Senhor, com toda a expressão da nossa vida. E agora, Pai, chegou o momento da Tua palavra ser ministrada, Pai. Ah, Senhor, como canal, como instrumento, Senhor, me coloco completamente dependente da Tua graça, dependente da direção do Teu Espírito, que tudo, ó Pai, que está escrito, Senhor, nesse esboço, Senhor, venha de encontro, ó Pai, a cada coração, que este esboço que foi movido pelo Teu Espírito, ó Pai, venha falar poderosamente a nossa vida, Pai. A Tua palavra, Senhor, nos garante, ó Pai amado, que ela jamais passará, antes cumprirá o que lhe apraz, Pai. E nós cremos nisso e profetizamos isso para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Podeis assentar, amados? Amém? Então vamos nessa. Aperte os cintos aí, Deus vai te abençoar. Amém? É importante a gente salientar, querido, que a Bíblia, a palavra de Deus, palavra inerrante, é mais precisa do que qualquer tipo de relógio que você possa imaginar.
né? Você pode pensar aí num relógio caro, num relógio bom, um tal de Rolex, né? Quem tem Rolex aí? Dizem que eu sou rico, mas eu só uso Seiko, né? Quem é rico usa Rolex, né? Por mais preciso que esse relógio seja, querido, ele jamais será tão perfeito e precisa quanto a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é precisa, ela é algo que penetra na nossa alma. Como diz Hebreus capítulo 4, ela vai lá e faz a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é mais penetrante do que essa espada de 2 gumes, querido. Ela nunca adianta, a palavra de Deus nunca adianta, nem se atrasa. Ela é precisa, ela é perfeita. E, acima de tudo, querido, ela é de fácil compreensão. Quem tem o Espírito Santo de Deus compreende e entende a palavra do Senhor. Amém, amado? Adendos ou componentes, jamais nós poderemos colocar dentro da palavra do Senhor. Nós não podemos jamais, querido, colocar um tio, colocar um i, né, na palavra do Senhor. Jesus já disse, né, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, querido. A palavra de Deus, querido, não há excesso, não há supérfluo, ela é direta, ela é completa, ela faz com que a nossa vida seja abençoada. Por isso nós não podemos acrescentar nada a ela, nós devemos divulgá-la, nós devemos pregá-la, nós devemos estudá-la assim como ela é, sem colocar nenhum adendo, sem colocar nenhum componente, além do que ela já tem, querido. Existe uma sentença para aqueles que fazem tal coisa. Apocalipse, capítulo 22, verso 18, vai dizer desta forma: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Verso 19, e se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, existe uma sentença, quando alguém, de uma maneira, podemos dizer, estúpida, né, ignorante, possa acrescentar algo além do que a palavra de Deus tem para nos dar. E a palavra de Deus que será ministrada vai falar de um homem necessitado, de um homem que carecia da glória de Deus, e a palavra se cumpriu na vida dele, querido. Essa verdade, querido, a palavra de Deus nos ensina que a cronologia bíblica foi preparada pelo Espírito Santo. Deus, o Pai, nunca agiu fora do tempo. De repente você acha que a sua bênção está demorando. Saiba que o crono de Deus vai acontecer na sua vida, querido. Saiba que Deus tem algo tremendo e poderoso no tempo certo, na hora certa. Jesus não fez nenhum sinal fora da hora, fora do tempo. Cada palavra do Senhor Jesus, cada passo, cada viagem, cada encontro tinha uma razão de ser, tinha uma razão específica para acontecer. Quem não entende essa verdade corre o risco de cair em momentos de desespero e angústia, né? Corre o risco de cair em momentos de desespero e angústia, pode acabar envolvido pelo sentimento de abandono e de esquecimento. Aí eu quero recordar aqui para nós, Igreja do Senhor, que nós somos, alguns, né? De repente nem todos, ansiosos. E às vezes chega o final de ano e a gente faz, né, uma introspectiva, faz algo assim, um levantamento, e a gente fala assim: aquele sonho eu ainda não consegui realizar, aquele projeto eu ainda não consegui solucionar, resolver, aquilo que eu esperava tanto não aconteceu. E aí você chega no final do ano e fica desestimulado. Querido, saiba de uma coisa: Deus tem o tempo certo de agir na vida do homem, na vida da pessoa. Deus não adianta, nem tampouco se atrasa. Ele chega no momento certo para abençoar a sua vida. Você crê nisso? Diga amém, querido. A porta será aberta no momento exato. Deus vai fazer com que a sua vida seja abençoada para você abençoar outras vidas no momento certo, querido. O texto que nós lemos, né, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse ao discípulo: vamos passar para outra margem.
Esse texto me chama a atenção porque ele começa com algo que é indeterminado. Naquele dia, né? Que dia era esse? O que acontecia naquele dia para Jesus agir assim? Jesus, no capítulo 4 de Marcos, se você ler todo ele, você vai ver que ele vai falar da parábola da semeadura, ele vai falar da parábola da semente, do grão de mostarda, ele vai explicar a parábola, ele vai evangelizar, ele vai pregar a palavra como era de costume ele fazer, querido. E chega à tarde, Jesus dá uma ordem para o discípulo para passar para outra margem, mas dentro desse tempo, querido, naquele dia em que tudo parecia normal, tudo parecia tranquilo e sereno, eu creio, querido, que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus a dar uma ordem aos seus discípulos para passarem para outra margem, para passar para o outro lado, porque creio que Jesus, como Deus que é, tinha o discernimento que lá do outro lado tinha um homem que precisava da sua ajuda, que precisava da sua intervenção, que precisava de um milagre. Tinha um homem lá que carecia da glória de Deus, querido. Um homem que não vivia uma existência condenada, presa, um homem que não tinha alvo, um homem que não tinha planos, um homem sem futuro, um homem sem nada, um homem que não vivia, querido. Posso até dizer, este homem vegetava, mas aquele homem não sabia de nada do que acontecia naquele dia. Ele estava na outra margem do mar de Genezaré, do mar da Galileia. Ele estava do outro lado e, com certeza, ele não sabia o que estava acontecendo da outra margem do mar da Galileia. Aquele homem, né, para ele seria mais um dia comum, seria um dia igual a todos os outros. Com certeza, este homem, a gente vai saber disso através do relato que nós vamos trazer, este homem tinha um vazio na sua alma, este homem não tinha alegria, este homem não tinha saúde, né, física, nem saúde psíquica, esse homem não tinha paz, esse homem não tinha comunhão com as pessoas. Seria, sim, mais um dia para ele, um dia de inferno, um dia de angústia, um dia de agitação, um dia de grito, um dia de sangue, posso assim dizer, querido. Outro detalhe que não pode passar despercebido, o texto diz, já sendo tarde. Por isso que eu comecei esta palavra falando do tempo de Deus. Já sendo tarde, Jesus tinha, podemos dizer, terminado naquele dia o seu expediente de ensino da palavra do Senhor. E agora ele dá uma ordem para o seu discípulo, vamos para outra margem do mar. O momento não era oportuno, querido, para uma viagem de barco. Já era tarde, já era noite. Jesus não estava, né, no navio cercado de conforto, de segurança, não. Era um barco frágil, um barco simples. Sua condição era muito simples, muito frágil, desprovido de recursos necessários a uma travessia segura. Era um momento, querido, que o Senhor Jesus escolheu para ir abençoar uma pessoa. Eu quero profetizar, querido, que este momento pode ser hoje na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua casa, na sua família. Deus tem algo para fazer na sua vida espiritual. Deus tem algo para fazer na sua vida profissional. Hoje pode ser o tempo de Deus na sua vida. Hoje pode ser o dia que o seu sonho vai se realizar e vai se concretizar, querido. Tudo naquela hora contribuía para a espera. Era tarde, né? Os estudiosos dizem que em determinadas situações o mar da Galileia, que é também conhecido como mar de Tiberíades, né, era um mar que ficava muito revolto, né, tinha muita ventania, tinha muitas ondas, e foi nesse dia que Jesus resolveu passar para o outro lado. E é muito fácil, querido, para nós, quando nós estamos numa tarefa difícil, adiar para outro dia aquilo que nós temos que fazer, principalmente quando não temos esperança, principalmente quando é algo que traz trabalho, né? Com certeza, a gente adia para o dia seguinte. Jesus não adiou, querido. Chegou o tempo de ele passar por aquela tempestade, por aquele mar revolto, e ele ali profetizou, e o mar
foi calmo, o mar ficou sereno e ele conseguiu chegar lá do outro lado, querido. É nessa hora, querido, que Jesus dá uma ordem: vamos para a outra margem, vamos para o outro lado. Ouça o seguinte, querido: Deus está atento e pronto para socorrer os seus filhos. Posso ouvir um amém, querido? Vou repetir isso: Deus está pronto para socorrer os seus filhos. Ele está preparado a qualquer hora do dia ou da noite para atravessar mares, romper a escuridão e repreender a natureza. Jesus fez isso lá no mar da Galiléia. Ele repreendeu o vento contrário, ele repreendeu as ondas do mar. Ali houve quietude. Quando está em jogo a vida de uma pessoa amada, não há impedimento para Deus. Vou repetir isso: quando está em jogo a vida de uma pessoa amada pelo Senhor, não há impedimento para Deus, querido. Imaginemos nós, se estivermos do outro lado do mar. Está do outro lado, querido, eu quero trazer esse conteúdo, esse contexto. Está do outro lado não é fácil. Do outro lado representa estar sozinho. Na outra margem, do outro lado, representa estar sem oportunidade. Do outro lado, representa estar sem cobertura. Muitas vezes, esse sentimento, de estar do outro lado, de estar sozinho, domina os nossos corações, domina a nossa mente. Tem dias que nós nos perguntamos: será que Deus vê a minha situação? Será que Deus não enxerga o que eu estou passando? Será que Ele não percebe, não tem mais condições de eu continuar assim? Será que Ele não percebe a minha real condição? Quantas vezes, querido, nós estamos sentimentalmente ou espiritualmente como se estivesse do outro lado sozinho com as nossas angústias, do outro lado sozinho com as nossas dores, do outro lado sozinho, querido. É difícil de acreditar que não há olhos nos examinando. Nós precisamos, querido, perceber que estando do outro lado, na outra margem, situações podem nos acontecer. Isso nos leva a cultivar um sentimento de inadequação à vida. Nós começamos a reclamar, a murmurar, e isso não é bom. Não valorizamos o que somos e nem o que temos. Veja o que Marcos afirma nos dois textos que nós lemos. No primeiro texto, Jesus fala assim: vamos passar para outra margem. No segundo texto, o texto vai nos afirmar que eles chegaram à outra margem. Isso quer dizer, querido, que a solução aconteceu, a solução chegou. Em outras palavras, Jesus embarcou e Jesus desembarcou no lugar certo, na hora certa, para que aquela escuridão, aquele vento, aquela maré, nada pudesse impedir a sua travessia. Vejamos agora, querido, que ele encontrou na outra margem. O que Jesus encontra no outro lado? É impressionante, querido, que Jesus, do lado que ele estava antes, multidões acompanhavam. Mas, neste lado, ele apenas encontra um homem. Ele encontrou um homem que não tinha vida. O verso 2 do capítulo 5, coloca para mim, por favor. E já está lá, que bom. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Quem veio ao encontro de Jesus? O homem que saiu de túmulos. Ao desembarcar, logo o homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem, versículo 3, vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Veja a precisão, veja a precisão da palavra de Deus, querido. Logo veio ao encontro de Jesus. Eu não quero acrescentar nada, por isso eu comecei o texto. Eu não quero acrescentar nada do que está escrito na palavra do Senhor. O texto agora nos informa que este homem veio ao encontro de Jesus. Mas no texto lido, anteriormente, diz a palavra do Senhor que Jesus fala para os seus discípulos: passemos para outra margem. Então Jesus também vai ao encontro desse homem. Este homem vai ao encontro de Jesus, mas Jesus também vai ao encontro dele. Se este homem vai ao encontro do Senhor Jesus, querido,
Algo de sobrenatural vai acontecer. Mas se Jesus também vai ao encontro desse homem, eu quero também afirmar que algo extraordinário acontece, querido. A precisão da palavra de Deus, né, diz que logo veio ao encontro de Jesus. E o Senhor também foi ao encontro desse homem. Você sabe, né, esse homem, como diz o texto sagrado, estava possesso de um espírito imundo, querido. A situação desse homem não era nada boa. A situação desse homem causava, né, desprezo. A sociedade daquela cidade de Nazaré o desprezava, o humilhava. E este homem está possesso de um espírito. A pessoa, querido, que não tem controle de nada, a pessoa que muda a sua força de uma forma incontrolável. Uma pessoa possessa é uma pessoa que não tem controle de nada, é uma pessoa que tem a sua voz completamente mudada, torna-se incontrolável. O semblante de uma pessoa possessa se desfigura. Essa pessoa, querido, que é possessa, é destruída interiormente. Para muito, a vida já perdeu o sentido. A possessão da dor que aquele homem tinha, do desespero, da miséria, do conformismo e da solidão, impedem que ela acredita numa saída ou solução. O que esse homem poderia esperar da vida? Muitos estão, querido, vivendo sem esperança. Este homem não tinha mais esperança. A palavra de Deus diz que este homem vivia entre os mortos. Olha a situação deste homem, olha o estado desse homem. Olha o que este homem fazia. Esse homem vivia nos túmulos, como diz o versículo 3 de Marcos 5. Você sabe o que é viver no mundo dos mortos? Você imagina o que é viver dentro de um cemitério, dormir dentro de um cemitério? Você sabe o que é viver neste mundo tão cruel? É viver uma vida, querido, sem projetos. Uma vida, com certeza, sem sonhos. É viver uma vida, né, de crise, é conviver com algo que já morreu. Eu quero, querido, contextualizar, porque a gente pode estar com coisas que está morta, a gente está convivendo com coisas mortas, é importante a gente ter um encontro com Jesus para que essas coisas venham a reviver de novo. Pode ser, querido, que o trabalho seja uma coisa que esteja morta na sua vida. O que eu quero dizer com isso, querido? Você está trabalhando, mas você não está satisfeito, você não sente prazer no seu trabalho, você não sente alegria no que faz. Uma determinada vez, trabalhando numa grande empresa, o diretor financeiro foi convidado a sair da empresa. E antes dele sair, ele fez uma reunião com os gerentes e supervisores. E ele nos disse uma coisa, querido, que é a pura realidade do que eu estou dizendo. Ele falou assim: eu, quando saía de casa, eu não estava mais com o prazer de vir trabalhar. As minhas tarefas aqui na empresa não me preenchiam mais. Eu não tinha satisfação, eu não tinha alegria. Então, a sua produção, o seu trabalho diminuiu, querido. E ele foi demitido da empresa. Por quê? Porque aquele trabalho já tinha morrido no seu coração. Quantos não têm deixado, querido, o trabalho morrer no seu coração? Quantas amizades estão mortas? Quantos casamentos estão, querido, falidos e precisam de uma restauração completa, querido? Quantos não estão vivendo um distúrbio emocional, uma depressão que precisa de cura, que precisa de um encontro com o Senhor Jesus? Este homem vivia desta forma, né? Na outra margem, esse homem era dominado pela inquietação. Este homem era dominado por uma vida rude. Versículo 5 do capítulo 5 de Marcos, coloca para mim, por favor. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-os com pedra. Este homem não tinha descanso. Esse homem não sabia o que era descansar. Esse homem vivia sem paz. Esse homem vivia sem sossego. Esse homem vivia sem alívio. Esse homem era dominado por uma força mórbida, uma força opressora. Sua alma vivia aflita e agitada. Só conversava com os mortos. Isso era terrível. Esta era a condição deste homem. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos:
vamos atravessar o mar da Galileia, vamos para outra margem. Jesus, ele, tocado pelo Espírito Santo, viu que algo de extraordinário estava para acontecer. Jesus estava agora perto desse homem. Jesus atravessa o mar da Galileia. Há tempestade, há ventos contrários. Jesus repreende o vento. Jesus é despertado pelo discípulo. E mais, o que acontece é que Jesus chega a outra margem, chega do outro lado. Jesus agora estava perto deste homem. E quando Jesus se aproxima, querido, tudo muda. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Quando Jesus se aproxima, tudo muda. Quando Jesus se aproxima, querido, tudo muda. Ele enfrentou as forças do inferno para nos dar salvação. Ele morreu na cruz, querido. Ele agora está em nós, dentro de nós, através do teu Espírito. Ele enfrentou as forças do inferno para nos dar salvação. Jesus tem um pequeno diálogo com este homem. Este homem chega para o Senhor Jesus e fala assim: que queres comigo, Senhor? O que você quer comigo, Jesus? Jesus só pergunta qual é o nome dele. Qual é o seu nome? Ele responde: Legião, porque era muitos. E a palavra do Senhor diz que estava passando uma manada de porcos, né? E o Senhor Jesus repreendeu aqueles demônios que estavam naquele homem, possuíram os porcos debandaram o precipício abaixo. E aquele homem foi completamente sarado, aquele homem foi completamente curado, aquele homem, com certeza, teve alguém que se importou com ele, alguém que estendeu a mão, e esse alguém foi o Senhor Jesus. Ele enfrentou as forças do inferno para nos dar a salvação. Posso ouvir um amém, querido? Enfrentou o perigo de uma viagem noturna para libertar um homem. Enfrentou a opinião pública. O povo daquela cidade, de Genezaré, não queriam ver mais o Senhor Jesus, não queria que Jesus ficasse naquele lugar. Esse homem agora liberto, esse homem agora completamente livre de todo o mal. Ele está assentado do lado do Senhor Jesus. O povo vê algo extraordinário. Versículo 15 de Marcos 5 vai dizer isto: aproximaram-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, querido, a nossa vida é transformada, a nossa vida muda. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, querido, algo de extraordinário acontece. Este homem que estava do outro lado, morando em cemitério, dormindo com os mortos, sem esperança, sem vida, sem ter sonhos, sem ter projeto, esse homem teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando, querido, esse homem teve um encontro com o Senhor Jesus, sua vida completamente foi transformada. Sua vida agora tem um valor. Esse homem agora está completamente transformado. Esse homem agora está vestido. Esse homem agora está em perfeito juízo. Esse homem agora está assentado, descansando do lado do Senhor Jesus. Jesus transformou a vida desse homem. Ele pode transformar a sua vida também. Será que você se encontra na outra margem, do outro lado, pensando que sua vida acabou, pensando que não tem mais jeito para você, pensando que a sua angústia vai ficar para sempre? Deixa eu te falar, Jesus está hoje aqui para ter um encontro contigo, para mudar completamente a sua vida, para mudar completamente o seu ser. Quem não há mais esperança, que as oportunidades não voltarão. Lembre-se, Jesus ainda se importa com você. Repita isso mais uma vez. Jesus se importa com você. Ele está aqui, querido, para renovar a nossa vida. Ele está aqui, querido, para que tudo que pode nos aprisionar seja liberto pelo poder do nome dele, querido. O que pode
impedir os seus sonhos, os seus projetos. Ele está aqui, querido, para abrir as portas e fazer um milagre acontecer, querido. O Genezareno encontrou a sua vitória. O Genezareno encontrou a sua esperança. O Genezareno foi completamente transformado para a glória de Deus. Jesus atravessou o mar para ter um encontro com esse homem. O Genezareno foi completamente transformado para a glória de Deus. Eu quero orar, querido, por pessoas que de repente têm sonhos que você acha que tenha morrido, que tem projeto que possa estar engavetado, possa estar em lugares que você não tem mais acesso. Eu quero orar por pessoas aqui nesta noite para que você possa, de fato, ser transformado para a glória de Deus. Amém, amado? Vamos nos colocar de pé. Ministério de Louvor. Mensagem simples, mas direta, querido. Sabe que Deus, Ele age no momento certo, na hora certa. Jesus não faz nada adiantado nem atrasado. Ele faz no momento certo. Posso ouvir um amém, amado? Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui, querido, para fazer com que o seu sonho seja realizado, seja concretizado. Hoje pode ser o seu tempo. Hoje pode ser a sua hora. Hoje pode ser o seu momento. E o Deus que nós servimos, querido, é um Deus que realiza milagres. É o Deus que realiza projetos. É um Deus que destrava a porta. É um Deus que faz o milagre acontecer.